Esse fim de semana tem Sampaoli contra Domenech, Bruno Henrique, Gabigol, Domenech, Willian. Flamengo e Galo, né? É um dos clássicos com maior rivalidade no futebol brasileiro depois daquela final lá na década de 80. É dos clássicos interestaduais, né? Com mais rivalidade realmente. Olha, jogo absolutamente imprevisível, o Benja. O Atlético Mineiro vem num momento ruim no campeonato, né? Naquele momento de oscilação. Mas eu até falei, acho que segunda ou terça-feira aqui, o time que quer ser campeão vai oscilar no campeonato, mas no máximo 3 rodadas. O Atlético já está 4-5 numa situação realmente complicada. O treinador vive batendo na porta do presidente pedindo reforços. Vi aqui agora numa rede social que o Atlético fechou a contratação do Eduardo Vargas, que nunca vi muita coisa nesse cara, mas para consumo doméstico, como sempre diz o Sormani, ele usa bem esse termo, pode ser que dê certo no Atlético Mineiro, até para jogar centralizado. É um bom time? Tem um grande treinador? Tem. Mas tem o desequilíbrio defensivo que atrapalha demais o time do Atlético Mineiro. O Flamengo sofrendo com desfalques, também no momento de oscilação na temporada, ninguém esperava perder por goleada para o São Paulo, como acabou perdendo na Copa do Brasil, fez a lição de casa, conseguiu a classificação. Para mim, é um jogo imprevisível com um jeitão de empate com gols, que são dois times que propõem o jogo, que gostam de sair, né, para o jogo. Para mim, 2-2 ou 3-3, bastante equilíbrio, no que promete ser um jogo bastante agradável também. Teremos um jogo bastante agradável, Sormani? Eu acho que sim, mesmo. Acho que sim. Até porque o Atlético Mineiro, quando joga em casa, o desempenho dele é muito bom, né? O desempenho dele como mandante é completo, é o oposto. O desempenho dele quando ele sai. Como mandante, ele tem a melhor campanha do campeonato. Em 9 partidas jogadas, são 7 vitórias e 2 empates. Não perdeu em casa ainda, não perdeu no Mineirão. E, em compensação, o Flamengo, como visitante, tem a melhor campanha também. Em 10 jogos, só perdeu 2 vezes. Então vai ser um jogo muito interessante, acho bem legal. Pena que o São Paulo não vai ficar no banco, né? Ele tomou o 3º cartão amarelo e vai ser substituído lá pelo auxiliar dele lá, que é o... Como é que chama o nome? Cara, eu esqueci o nome dele. E ele não vai estar no banco. Mas eu acho que vai ser o grande jogo da rodada, né? É o jogo para todo mundo ficar atento, né? 9 horas da noite, é isso mesmo? Não, 9 horas é o Corinthians, né? Não, 9 é o Corinthians. Nossa, esse negócio de terceiro cartão... Flamengo esse negócio de terceiro... Não, pera lá, deixa eu ver aqui o horário do jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Vai ser, repito, é 18 o terceiro cartão amarelo. 15 o jogo, domingo, 6h15 da tarde. Isso. Ô, Benja, esse negócio de terceiro cartão amarelo para técnico só para destacar uma curiosidade aí, né? A gente vai ter um jogo entre Atlético e Flamengo, um time dirigido por um argentino e o outro por um espanhol, e no Palmeiras e Vasco, os dois dirigidos por técnicos portugueses, né? São 2 clássicos brasileiros, só com técnicos estrangeiros. É a primeira vez, Pipo, você que é bom de memória, é a primeira vez na história do futebol brasileiro que temos um clássico ou um jogo com os 2 treinadores portugueses? 2 portugueses, sim. 2 portugueses é a primeira vez, né? Porque há muito tempo que o Brasil ficou sem ter um técnico português por aqui trabalhando, né? Ou os poucos que o Brasil acabou tendo como comandantes foram em tempos muito separados, né? Um em relação aos outros. Então é a primeira vez que 2 portugueses trabalham por aqui, sim. É o futebol brasileiro de hoje. O Pascoalzito, o Marcos Braz ontem, numa... Quem me chamou? O Marcos Braz ontem na coletiva, ele falou que o Flamengo hoje disputa 4 campeonatos ao mesmo tempo. Ele falou Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e eliminatórias da Copa do Mundo. Foi o que ele falou ontem.
Mas não é só o Flamengo, a gente acabou de falar do Palmeiras, não é só o Flamengo. O Flamengo ainda tem os problemas clínicos, os problemas dos jogadores que estão se recuperando. Essa é uma outra situação. O Flamengo perdeu muitos jogadores machucados, teve os problemas de Covid, e a gente entende todas essas dificuldades. Mas eu continuo na mesma coisa. O Flamengo tem jogador da seleção brasileira, tem 2 da seleção brasileira, certo? O Rodrigo Caio foi cortado da seleção do Brasil. Ele não está convocado para a seleção brasileira. Tem 2 jogadores na seleção do Brasil, né? O Everton Ribeiro e o Pedro. O Everton Ribeiro e o Pedro. São os 2 jogadores convocados para a seleção. E tem um jogador convocado para a seleção do Chile, que é o Isla. Porque o outro jogador que podia ir, que era o Arrascaeta, tem a lesão no joelho e está se recuperando. Então, o Flamengo não vai ter 4 jogadores, vai ter 3 jogadores cedidos para as seleções. 2 para a seleção brasileira e 1 para a seleção chilena. Teria 4, mas só, ou melhor, poderia ter até 5, se o Pedro todos os jogadores fossem convocados, e o Pedro agora relacionado. Então, seriam 5. Está machucado também. Então, é exatamente isso. O Arrascaeta está fora, então o Flamengo só tem 3. Bom, o Flamengo só tem 3. A real, o Flamengo só tem 3. 2 na seleção brasileira e 1 na seleção do Chile. O Palmeiras tem 4. 2 na seleção brasileira, 1 na seleção do Paraguai e outro na seleção do Uruguai. Então o Palmeiras também está disputando a eliminatória da Copa do Mundo. Eu acho que todo mundo grita, mas ninguém corresponde àquilo que está assinado. São 2 jogadores para a seleção brasileira. Se tem jogadores estrangeiros que são convocados, esse é um outro problema, porque isso não faz parte da legislação brasileira. Eu acho que desfalca o time, prejudica o time, mas é tudo dentro da lei. É tudo dentro da organização. Agora, se não para data FIFA, aí o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, os clubes que têm jogadores cedidos para a seleção, como o Atlético Mineiro e outras equipes, o Internacional, o Grêmio, eles podem reclamar. Eles vão na CBF e fazem um documento. Olha, quando tem a reunião de clubes na CBF, porque tem a reunião de clubes, eles fazem um documento dizendo, a partir de hoje, nós não queremos ceder mais 2 jogadores para a seleção do Brasil. O limite que nós queremos é de 1 jogador e não 2. Mas isso não existe. No regulamento está escrito que são 2. Então eu acho que chorar por isso, reclamar por isso, não é legal. Não é legal. E se eu fosse dirigente de time que tivesse jogador convocado, e 2 dentro da lei, eu não chiaria, eu não reclamaria, porque está escrito, é regulamentar. Claro que tem que se lamentar, porque são jogadores importantes, farão falta, sim, para todos os clubes, não só para o Flamengo.